Liturgia do dia 21 de agosto de 2025. Primeira leitura, JZ 11,29-39a. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e ele, atravessando Galaade e Manassés, passou por Masfa e Galaade e de lá marchou contra os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo, se entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta de minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar vencedor sobre os amonitas, pertencerá ao Senhor e eu a oferecerei em holocausto. Jefté passou as terras dos amonitas para combater contra eles, e o Senhor entregou-os em suas mãos. E Jefté fez uma grande mortandade em 20 cidades, desde Aroer até a entrada de Menite e até Abel-Carmim, e assim os filhos de Amon foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Masfa, sua filha veio-lhe ao encontro, dançando ao som do tamborim. Era sua única filha, pois não tinha mais filhos. Ao vê-la, rasgou as vestes e bradou, ai, minha filha, tu me prostraste de dor. És a causa da minha desgraça. Pois fiz uma promessa ao Senhor e não posso voltar atrás. Então ela respondeu, meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste, porque o Senhor concedeu que te vingasses de teus inimigos, os amonitas. Depois, disse ao pai, concede-me apenas o que te peço, deixa-me livre 2 meses para ir vagar pelos montes com minhas companheiras e chorar a minha virgindade. Vai, respondeu ele, e deixou-a partir por 2 meses. Ela foi com suas companheiras chorar pelos montes a sua virgindade. Passados os 2 meses, voltou para o seu pai e ele cumpriu o voto que tinha feito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia, vós sabeis, não fechei os meus lábios. Evangelho, MT 22,114. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo, o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo, dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas, para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo do dia. São Pio X, o Papa camponês. Giuseppe Melchiorre Sarto nasceu em Riese, na diocese de Treviso, em 2 de junho de 1835, o segundo de 10 filhos. Com a morte de seu pai, ele poderia ter aceitado seu emprego na prefeitura. Tinha 17 anos, mas sua mãe o ajudou a seguir a sua vocação, trabalhando com ela, dia e noite, para sobreviver. Um amor e uma firmeza que Giuseppe Sarto não deve ter esquecido. Gostava de estudar, gozava de excelente saúde, era bem-humorado e, ao mesmo tempo, tenaz, e sua vida rica em obras de caridade. Papado. Foi capelão, pároco, diretor espiritual do seminário, depois bispo de Mântua, patriarca de Veneza e finalmente eleito papa. Seu primeiro ato foi abolir o veto leigo, uma espécie de direito posto de lado por algumas monarquias europeias, com a Constituição Commissum Nobis. O catecismo que leva seu nome, adotado na Itália, com a estrutura particular de perguntas e respostas é bem conhecido. Ele foi projetado especificamente para pessoas simples em uma sociedade em que a cultura ainda não havia permeado todas as camadas sociais. A preocupação de Pio X era justamente difundir tanto quanto possível a catequese entre os cristãos. Avanços na Igreja. Entre as características mais conhecidas de seu pontificado, a oposição ao modernismo e às leis anticristãs na França, o início da reforma do direito canônico, a reforma da Cúria Romana, o avanço da idade da primeira comunhão em torno dos 7 anos. E, novamente na Itália, o relaxamento das restrições do non expedit de Pio IX, que é a proibição para os católicos italianos de participar da vida política. Ele também favoreceu a renovação da liturgia, o movimento bíblico, deu a primazia ao canto gregoriano. No centro, a participação na Eucaristia. Isto é para dar apenas algumas pinceladas dada a riqueza de intervenções do seu pontificado. A fala de um amigo. Um papado, portanto, certamente muito ativo, variado, tanto que seu grande amigo e secretário de Estado durante seu pontificado, o cardeal Rafael Meri Del Val, não surpreendentemente sublinhou que este enorme trabalho se deveu principalmente à sua iniciativa pessoal, também destacando sua bondade que ninguém poderia questionar. No centro da sua vida e do seu magistério, a preocupação pastoral numa sociedade onde a crise da fé se fazia sentir cada vez mais. Restaurar tudo em Cristo. Uma intenção selada pelo lema escolhido para o seu pontificado, Instauratio Omnia em Cristo, retirado da carta aos Efésios.
Queria viver pobre, nasceu pobre, viveu pobre e certo de morrer muito pobre, deixou escrito em seu testamento. Foi o primeiro papa da história contemporânea a vir da classe camponesa e sua formação foi exclusivamente pastoral, não tinha compromisso com a cúria nem com a atividade diplomática da Santa Sé. Em 29 de maio de 1954, Pio XII canonizou esse Papa Santo. Minha oração. Ó bom pastor, representante de Cristo, continuai a interceder pela Igreja que tanto necessita do vosso cuidado. Cuidai dos sacerdotes e bispos, assim como do Papa, para que tenham, em seu coração, essa alma de Pai, a exemplo do Pai Celeste. Por Jesus nosso Senhor. Amém. São Pio X, rogai por nós.